Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e da sua professora ou do seu professor. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades realizadas devem ser apresentadas ao seu professor ou professora de sala de aula, sempre que for solicitado. E lembre-se de guardar todo o material registrado para entregar assim que voltarmos para a escola. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI e Ler e Escrever e seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Continue com a rotina que você estabeleceu e, sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando e sentindo por meio de um diário. Pesquise sobre assuntos que você ficou curioso e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar, brincar dentro de casa. E lembre-se, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia. Assim, você poderá manter um bom ritmo de estudos. Você está preparado para mais uma semana de estudos? Então vamos lá! Nesta semana, vamos continuar a falar sobre medidas. Você sabia que podemos utilizar os números para medir outras coisas? Também podemos utilizar os números para falar, por exemplo, sobre o nosso aniversário. Vamos conversar mais sobre isso nesta videoaula. Atividade 19.1. Você se lembra que na nossa última sequência de atividades falamos sobre medições? Vou te fazer algumas perguntas para você lembrar sobre o que conversamos. Que instrumento se pode utilizar para medir a nossa altura? Será que podemos utilizar a régua? Por quê? Você sabe qual é a sua altura? A régua normalmente possui de 15 a 30 centímetros e nós possuímos uma altura superior a essa medida. O melhor para medirmos nossa altura é a fita métrica. Para fazermos a medição da nossa altura de forma bem correta, o ideal é colar a fita métrica na parede com fita adesiva e encostar as costas de forma bem reta na parede e pedir para alguém verificar nossa altura. Bom, eu já fiz isso e descobri que minha altura é de 1,90 m. E você? Será que você consegue descobrir a sua altura? Agora que já conversamos um pouco, vou ler as perguntas que temos no nosso livro de atividades para que você possa anotar as suas respostas. Abra seu livro na página 14. Sequência 19, preparando uma festa. Atividade 19.1. 1. Você sabe que instrumento pode ser utilizado para medir a nossa altura? 2. Será que podemos utilizar a fita métrica? E a régua? 3. Você sabe dizer qual é a sua altura atualmente? 4. Meça a sua altura e anote na tabela abaixo os resultados. Nossa altura, nome, medida da altura. 5. Nesse grupo de alunos, quem é o mais alto? 6. Quem é o mais baixo? Como ainda estamos em isolamento social, para completar a tabela, você deve medir a altura das pessoas que moram com você e utilizar essas informações para responder as questões 5 e 6. Caso você não tenha uma fita métrica, peça ajuda para o adulto que te acompanha na realização das atividades. Pergunte a ele qual é a altura aproximada das pessoas que moram com você. Bons estudos! Atividade 19.2. Você se lembra das fichas sobrepostas que utilizamos em atividades anteriores? Nós iremos utilizá-las novamente. Corre lá para pegá-las, eu vou esperar um pouquinho.
Pegou? Muito bem. Para nos aquecermos, vou fazer aqui uma brincadeira com as fichas. Vou ditar alguns números e você deve montá-las com suas fichas sobrepostas. Preparado? Então vamos lá. O primeiro número é o 12. Pegue suas fichas e monte o número 12. Conseguiu? Muito bem. Quais fichas você utilizou? Você deve ter utilizado a ficha da unidade do 2 e a dezena do 10. Sobrepondo o 2 na unidade do 10, temos o 12. Muito bem. Vamos para mais um número. Agora, você deverá montar o número 38. O número agora é o 38. Vou dar um tempinho para você. E aí, quais fichas você utilizou agora? A do 30 e a do 8? Muito bem. E onde você colocou o 8? Em cima do 3 ou em cima do 0? Isso mesmo, em cima do 0. Assim, nós temos o 38. Vamos para o último número da nossa brincadeira. Utilize suas fichas sobrepostas agora. Eu quero que você monte o número 55. Vamos lá, 55. Esse é meio confuso, né? Aqui temos a unidade do 5 e a dezena do 50, mas quando colocamos o 5 na casa da unidade, temos 55. Um 5 mostra que temos 5 dezenas e o outro mostra que nós temos 5 unidades. Agora que já brincamos um pouco com nossas fichas sobrepostas, vamos para o nosso livro de atividades na página 15. Atividade 19.2. 1. Utilize as cartelas sobrepostas e registre o número que você obteve em cada caso. Aqui, você deve registrar os números que formamos na nossa brincadeira. Vou falar para você relembrar os números. 12, 38, 55. 2. Componha e registre os números a seguir. 19, 28, 44, 95. Nesta questão, você fará o mesmo que fizemos na nossa brincadeira. Leia o número, forme-o com as suas fichas sobrepostas e registre o número no livro. 3. Agora construa os números e indique as cartelas que você utilizou. Quais cartelas você utilizou para construir o número? 28, 82, 53, 35. Agora você já tem o número. Construa com suas fichas e anote no livro as fichas que você utilizou. Por exemplo, se fôssemos montar o número 14, você utilizaria as fichas do 10 e do 4. Em seguida, registre essas fichas no espaço indicado. Faça isso com todos os números desta atividade. A. Escreva os números em ordem decrescente. Olhe os números desta questão: 28, 82, 53, 35. Como podemos organizá-los em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor? Anote no item A do seu livro. B. Escreva os números em ordem crescente. Para finalizar, organize os mesmos números, mas agora em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Lembrando que você pode contar com a ajuda de alguém que mora com você e com o professor de sua sala para realizar estas atividades. Atividade 19.3. Você sabe em que mês nós estamos? Dependendo de quando você esteja realizando essa atividade, você deve estar em novembro ou em dezembro. Verifique em um calendário ou pergunte para alguém que more com você. Neste mesmo calendário, verifique o dia da semana que começa o mês que nós estamos.
Alguém da sua família fez aniversário neste mês? Quantas pessoas? E quem fez? Vamos anotar os aniversários no calendário que está na página 16. Utilizando um calendário como referência, você irá completar o calendário do livro. Verifique o nome do mês em que você está, que dia da semana o mês começa e quantos dias esse mês tem. O enunciado da questão diz assim: Atividade 19.3. 1. Vamos organizar o calendário do mês em que estamos e descobrir quem faz aniversário este mês. Mês de domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Aniversariantes do mês de nome, dia do aniversário. Após completar o calendário, pergunte na sua casa quem faz aniversário neste mês. Anote o dia do aniversário na tabela e o nome da pessoa. Para expandir esta atividade, é possível anotar os feriados deste mês também. Atividade 19.4. Como é a sua rotina diária? Ela mudou muito desde que você passou a ficar em casa? Você tem um horário certinho para estudar todos os dias? Bom, a minha rotina é bem definida. Eu acordo bem cedo, umas 5h30 da manhã, tomo banho e café da manhã. Em seguida, vou trabalhar de bicicleta. Trabalho no período da manhã e volto para casa de bicicleta e almoço com a minha família. À tarde, eu continuo a trabalhar e faço algumas tarefas de casa. Por volta das 19 horas é hora do jantar. Tomo mais um banho para dormir, pois está muito quente, né? E umas 10 horas da noite é a hora de dormir. Você percebeu que minha rotina tem uma sequência, uma ordem certa? Como é a sua rotina aí na sua casa? Vamos observar na página 17 a rotina de Sofia. Atividade 19.4. Observe os acontecimentos do dia de Sofia. Sabendo que ela estuda no período da manhã, converse com seus colegas e organizem a sequência de acontecimentos, numerando a ordem que deve acontecer. Hora de dormir, hora de jantar, hora de estudar, hora de almoçar, hora de acordar, hora de brincar. Perceba que nessa atividade você não precisa colocar o horário em que ela faz cada acontecimento, mas sim colocá-los numa ordem, em uma sequência. Qual é a primeira coisa que você faz no seu dia? Acordar, certo? Então, o acontecimento hora de acordar será o número 1. E o que vem depois? Vá observando os desenhos e lendo a legenda para completar a sequência de acontecimentos da rotina de Sofia. Atividade 19.5. Na última atividade, falamos sobre a rotina de Sofia e eu perguntei sobre como é a sua rotina. Atualmente, você consegue manter horários na sua rotina? É sempre bom mantermos uma rotina e fazermos as atividades no mesmo horário. É sobre isso que vamos conversar nessa atividade. Abra seu livro na página 18 e vamos conferir o enunciado. Atividade 19.5. 1. Relate para seus colegas a organização do seu dia. Depois, anote no quadro abaixo o horário que ocorrem os acontecimentos. Eu me levanto. Eu entro na escola. Eu saio da escola. Eu almoço. Eu janto. Eu vou dormir. Converse com alguém que mora com você sobre sua rotina e quais são os seus horários. Em seguida, anote-os no seu livro. Nessa atividade, você deve colocar o horário que realiza cada acontecimento do seu dia. Se desejar, faça um desenho de você realizando cada atividade. Essas foram as atividades e as propostas dessa semana. Lembre-se de sempre fazer os registros das atividades no livro e no caderno.
Se tiver dúvida, entre em contato com o professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou pelo e-mail parafazerimcasa@ec-pmmc.com.br. Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara, canal 3.2. Tire foto das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigado e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.sc-pmmc.com.br e entre com seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Acesse com seu RA e a data de nascimento.